Olha, a polícia confirmou que prendeu o último envolvido na morte de um policial da Rota no Guarujá. O suspeito é irmão do homem conhecido como Sniper do Tráfico, apontado como autor do disparo e preso no domingo. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que subiu para 16 o número de mortos na ação policial que visa controlar o tráfico de drogas e o crime organizado na região. Até ontem foram presas 35 pessoas, mais de 20 quilos de drogas, além de 13 armas. 2 policiais foram baleados na ação. O quadro de saúde deles é estável. O Ministério Público passou a acompanhar a atividade para investigar se houve exagero por parte da polícia. E as ações devem continuar nas próximas semanas, então. Para esse segundo bloco, vamos ao debate. Eu tenho comigo o Renato Meirelles, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, o Armando de Matos e a Samantha Maier. Boa tarde aos três. Samantha já estava aqui comigo, bem-vindos. Vou começar com o Armando, então. O uso de câmeras corporais nos uniformes de policiais pode ajudar a diminuir a letalidade, tanto de policiais quanto de civis, como indicam as pesquisas? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os colegas de bancada, todos que nos observam. Vamos deixar claro que o uso desse equipamento recente, ele não é que vai diminuir a letalidade, ele vai trazer a verdade na hora de uma apuração da própria corregedoria, de uma apuração interna dos quartéis, nas delegacias de polícia, e depois do Poder Judiciário e também do Ministério Público, que acompanha paralelamente o inquérito policial. Isso é uma prova cabal em defesa do próprio policial, do próprio agente público. Então, não vamos fazer esse paralelo que o equipamento utilizado pelo policial vai diminuir a letalidade como se o policial fosse matar porque está usando o equipamento ou não usando o equipamento. Não é isso. Esse equipamento é fantástico, já é usado há algum tempo em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos. Nós temos vários vídeos na internet, inclusive nas viaturas de polícia, esses equipamentos são utilizados. Eu acho isso uma inovação fantástica. Não é o equipamento que vai segurar o freio do policial, funcionar como freio na hora dele atuar ou não atuar. Vamos deixar claro que o policial, o bom policial, vai continuar atuando como sempre fez. Esse equipamento só vai trazer à luz, a lume, a verdade, e a prova será incontestável, porque contra fatos não há argumentos. A imagem está ali, gravada, e o policial vai usar em seu favor, ou se fez algo errado, em seu desfavor. Mas vamos partir da premissa que todos os policiais trabalham dentro da legalidade. Voltando aqui ao episódio da Baixada Santista, de onde eu falo nesse instante, eu acho interessante isso. E o próprio governador já falou que não vai paralisar esse projeto, muito pelo contrário, pretende ampliar. Então, só para fazer esse paralelo, que não é o equipamento que faz com que o policial segure o freio, etc. Não é isso. Eu acho muito bacana que o Estado invista e que todas as forças de segurança no futuro tenham a possibilidade de usar esse equipamento. Não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e também as guardas municipais. É claro, excetuando aqueles policiais que trabalham de forma velada e não podem ser observados. É isso. Renato, quero te ouvir. Bom, boa tarde a todos os colegas de bancada, boa tarde a quem nos acompanha na CNN. Eu queria fazer um convite aos nossos telespectadores, em especial aos nossos telespectadores que costumam andar de carro. Qual é a sua reação quando você vê um alerta falando que a velocidade será fiscalizada por câmeras? A quando você entra no estabelecimento comercial e sabe que essas câmeras são câmeras de segurança. Provavelmente a sua ação é de diminuir a velocidade. Pessoas que poderiam estar tentadas a cometer um furto ou algum ato de ilegalidade num supermercado, por exemplo, vão pensar 2 vezes ao saber que estão sendo filmados.
É exatamente isso que acontece quando um policial, sabendo que está sendo filmado, vai pensar duas vezes entre ter, por exemplo, um abuso de poder. As câmeras, antes de tudo, protegem os bons policiais. Mas as câmeras também garantem o direito do cidadão, sabendo que a transparência é o que de fato faz com que a lei possa ser cumprida na sua plenitude, Luciano. Nós estamos falando de que, infelizmente, a notícia mais comum, ou a notícia que transpassa todas as ações da polícia que sofrem algum tipo de questionamento é: a câmera não estava funcionando. A câmera estava desligada. O mais recente foi policiais que não estavam sendo trabalhados, que foram chamados para a emergência das operações na Baixada Santista, não tiveram tempo de pegar as suas câmeras. Mas tiveram tempo de pegar o seu uniforme, tiveram tempo de pegar a sua arma. Qual é o motivo que leva a não usar as suas câmeras? É necessário ter uma postura muito dura com os criminosos que assassinaram um policial que estava a seu trabalho. É necessário, antes de tudo, valorizar a polícia. Mas tem duas coisas que não podem ser esquecidas. Nós não vivemos no olho por olho, dente por dente. Nós avançamos séculos, nós avançamos milhares de anos para que as leis conseguissem, pactuadas pela sociedade, pudessem ser cumpridas. Portanto, nós temos que garantir, pela proteção dos bons policiais, dos policiais que cumprem a lei, que obviamente são a grande maioria dos policiais, que a instituição não seja criminalizada por poucos policiais que se recusam a cumprir a determinação do uso de câmera. Só isso, só dessa forma, nós vamos conseguir fazer com que a sociedade amplie o seu apoio à polícia militar, que a sociedade confie na justiça e também com que vítimas inocentes não sejam vítimas do abuso militar. Infelizmente, no caso do Guarujá, não temos um elemento de prova importante para se averiguar os fatos, que seriam a imagem da maioria dos policiais que, infelizmente, desligaram suas câmeras ou não portavam suas câmeras durante a ação militar. Talvez, se eles usassem as câmeras, a imagem da polícia pudesse ser preservada. Muito bem, Samantha. Bom, boa tarde a todos, Armando, Renata, Álvaro, Luciana novamente. Eu acho que todos aqui estamos de acordo em relação ao uso das câmeras, né? O uso das câmeras não só protege o cidadão da atuação policial, como também protege o policial, o bom policial, e a maioria da polícia é composta por bons policiais, né? Os maus policiais são exceção, os abusos cometidos pela polícia devem ser apurados, mas a Câmara acaba trazendo transparência para a atuação policial, o que é necessário, até para depois, se existirem abusos, investigar, né, com fatos. Acho que o Armando colocou muito bem, contra fatos não há argumentos, então o acessório das câmaras vem justamente para legitimar a atuação policial em diversas operações. Agora, é preciso também a gente analisar, quando a gente fala dessa questão das câmeras, se as câmeras estavam desligadas, se as câmeras não estavam funcionando, o quanto está sendo investido nesse uso de câmeras, porque a gente sabe que para a polícia falta muito investimento. Falta investimento no treinamento dos policiais, falta remuneração com bons salários, faltam coletes, falta infraestrutura. Então é necessário também, aí a gente não cobrar da polícia, mas cobrar do Estado como é que está a manutenção e como é que é a qualidade dessas câmeras e também apurar por que elas eventualmente foram desligadas ou não. Mas a Câmara vem justamente dar transparência para a atuação da Polícia Militar e acho que é algo positivo não só para as operações policiais, como também para o próprio policial que vai ter ali um meio de prova na sua defesa quando está exercendo a sua atividade. Acho que todos ganham com o uso de câmeras. Muito bem, Álvaro, eu trago, claro, o mesmo tema para você, mas há uma questão que aparece aqui, acho que em todas as falas.
transparência, se a gente tivesse agora a explicação da própria polícia de quantas câmeras estavam ligadas, quantas estavam desligadas, por que estavam desligadas, transparência traria mais confiança e não colocariam a própria corporação em juízo, mau juízo que algumas pessoas e alguns órgãos até precisam fazer por conta de algumas denúncias, né? De fato, boa tarde para todas e para todos, Samantha, Lu e os demais debatedores aqui. De fato, a transparência é algo muito importante quando se fala nessa questão, não só das câmeras, mas da polícia e da segurança pública. Então, é preciso existir essa transparência, é preciso existir esse diálogo e também nos dados apresentados pelo governador. O governador, ele tem utilizado ainda um discurso político, claro, ele é um político, mas o discurso dele não pode se restringir apenas e tão somente à política quando nós estamos falando de políticas públicas. E nessas políticas públicas, me parece que não existem ainda dados de transparência e é preciso apurar se também não há interesse em que esses dados não sejam divulgados, né?